coisa que Deus falou com o teu povo, ou ordenou Moisés a falar com o povo. Versículo 1: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. E enviou Moisés no deserto de Parã. Segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Vamos virar a folha. E vamos estar lendo. Eu queria ler mais, mas vou ler só mais dois versículos. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Pode sentar. Irmãos, eu estudando esta palavra aqui, eu vi uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem a Moisés, que ele enviasse 12 espias, representando as tribos, representando o povo de Deus. Deus mandou que Moisés escolhesse maiorais entre o povo dele. E o Senhor Deus prometeu que daria a eles a condição de vitória. Deus prometeu a eles que daria a condição de vencer e tomar posse da herança. Não é diferente em nossas vidas. Sabemos que estamos em uma guerra. Sabemos que estamos passando por um momento, por dificuldade, por uma grande guerra. Mas uma coisa é, o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco. E se o Senhor prometeu de estar conosco, nós somos mais do que vencedor, diz a Bíblia, em Cristo Jesus nosso Senhor. Estamos sim em uma guerra. Estamos passando em momentos que às vezes temos, a Bíblia diz que para tudo há um tempo. Estamos no tempo de não abraçar, de ficarmos afastados um do outro. Às vezes queremos visitar um irmão, às vezes queremos visitar alguém e temos dificuldade. Lá na minha cidade, eu fui visitar uma família e eu não sei o porquê nem para quê, aquele irmão veio e me abraçou. Me abraçou, quase que com carinho. Depois eu falei, esse negócio não é carinho não. Ele estava com Covid e 3 dias depois eu comecei a passar mal. Passei bastante mal, mas graças a Deus, o Senhor me deu vitória. Então, irmãos, nós estamos numa guerra. Estamos vendo famílias nossas partindo para a eternidade. Eu perdi há poucos dias atrás um primo com 48 anos. Tenho certeza, muitos irmãos já perderam um familiar. Estamos numa guerra. Estamos num momento difícil. Mas uma coisa eu quero passar para os irmãos. Se o Senhor Jesus disse que estaria conosco, Ele é fiel. Ele está conosco. Pastor, mas tem morrido. E quando foi que deixou de morrer gente? Quando foi que a estatística deixou de apontar que morreria muita gente? Isto vai acontecer, isso é normal. Mas uma coisa é, se você estiver preparado, se você estiver no lugar aonde o Senhor quer que você esteja, se você partir daqui, você vai estar em melhor lugar, porque irá para mansões celestial. É para isto e por isto que o Senhor Jesus nos chamou. Mas irmãos, a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração é uma outra palavra. Quando o Senhor Deus disse para Moisés escolher aqueles maiorais, aquelas pessoas de destaque, o Senhor mandou para aquele povo ir se conhecer, passar o Jordão e conhecer a cidade. Eles foram, conheceram a cidade. Sim, era terra boa, até trouxeram alguma coisa para provar que a terra era boa. Mas entrou no coração daqueles homens a murmuração. Entrou no coração daqueles maiorais, a qual o homem de Deus escolheu. Então muitas das vezes nós como homem de Deus escolhemos, não é porque escolhemos mal, é porque a pessoa que escolheu não dá valor na chamada, não dá valor naquilo que o Senhor Deus enviou ele para fazer. Se Deus falou com Moisés, tenho certeza que Moisés procurou em Deus sabedoria para escolher aqueles homens. Aqueles homens foram enviados. Entrou-se na terra, conheceu-se a terra, era boa. O que tinha que fazer? Voltar glorificando a Deus.
Porque o que mandou, o que deu ordem, Ele é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que não mente, é aquele que não falha, é aquele que não erra, é aquele que conhece tudo, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então o Senhor daria a eles, sim, a vitória. Mas os homens que o Senhor usou Moisés para escolher, não valorizou a escolha. O que Deus fala no meu coração? Irmão, tenha cuidado, porque esses homens que estão na frente, às vezes têm mandado ou escolhido você para fazer algo na obra do Senhor. Você vê que é difícil, você vê que não é fácil, mas uma coisa você tem que ter no teu coração: a certeza que aquele que te chamou vai te dar vitória. Na hora que vir no teu coração para murmurar, na hora que vir no meu coração para murmurar sobre os embates que tem em Pires do Rio, eu tenho que lembrar que quem me enviou foi Deus, quem me chamou foi Deus, e Ele prometeu de estar comigo. Então eu estou indo e estou vendo a mão do Senhor sobre aquele lugar. E não é diferente com você. Às vezes você foi escolhido para ser líder de círculo de oração. Às vezes você foi escolhido para ser líder de jovens, ou líder de um grupo, não sei. Ah, pastor, mas o trabalho é pequeno. A Bíblia manda nós sermos fiel no pouco, que no muito Ele coloca. E Ele continua sendo fiel. Aqueles homens que o Senhor os chamou, mandou para aquela terra, era terra boa, irmãos, era terra que mandava realmente leite e mel, mas eles desacreditou, não foi na terra, foi naquele que enviou. Tem muitos momentos na nossa vida que nós desacreditamos de Deus. Tem muitos momentos na nossa vida que nós perdemos diante das dificuldades. A Bíblia diz que o Senhor é com o povo dele, o Senhor é com aqueles que Ele envia. A Bíblia diz que o Senhor é conosco. Se Ele é conosco, glorifique a Deus, faça a obra, desempenhe o trabalho. Pastor, mas é pequeno, ser fiel no pouco, porque o Senhor te colocará em posições muito melhores. Mas se o Senhor não te colocar em posições melhor, continua glorificando, porque existe uma cidade nos esperando que é muito melhor do que as coisas que recebemos nessa terra. Às vezes recebemos nessa terra elogio, às vezes recebemos assim uma posição, mas o melhor é, irmãos, estar de acordo com a vontade de Deus para morar na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Eu estudando hoje um pouquinho nessa tarde, eu comecei a ver naqueles homens, eram 12, a qual Moisés chamou. Tenho certeza que eram homens que tinham conhecimento, tenho certeza que eram homens que tinham experiência, tenho certeza que eram pessoas que destacavam, porque a Bíblia diz que eles se destacavam, mas no momento de provar a vitória, voltaram atrás. Tem muita gente chegando, vamos usar esta palavra, no lugar do pódio, de ser reconhecido, de ser aprovado, mas coloca no coração murmuração e começa a falar mal e perde a esperança. Irmãos, não faça isso. Mesmo que a luta é grande, mesmo que a dificuldade é grande, mas quem prometeu foi Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Eram 12, mas entre aqueles 12 destacaram-se 2. Eram 12 enviados, era para conhecer aquela região, era para conhecer os lugares, para saber onde estava a fortificação, para saber onde estava mais fácil de vencer. Mas aqueles 10 voltaram murmurando, mas os 2, na hora de conversar com Moisés ou com o povo, eles tinham no coração a certeza daquele que o chamou. Eles tinham certeza que aquele que o chamou era muito maior. Quando eles vieram murmurando, mesmo trazendo a prova da bênção. Quantas vezes, irmãos, que nós estamos com a prova da bênção na mão, a prova da vitória na mão, mas não valorizamos. Quantas vezes que o pastor, o seu líder de congregação, colocou em tuas mãos a prova da sua vitória, a prova da sua bênção, a prova da sua aprovação, mas você voltou atrás. Começa a pensar novamente, antes de tomar qualquer tipo de decisão, antes de começar a falar, a murmurar, pense antes, porque eles estavam com a prova da bênção. O que eles estavam na prova? O fruto da terra.
Eles estavam com o fruto da terra na mão, provando que o Deus era verdadeiro. Deus falou que manava leite e mel, então estava a prova, estava nas mãos dele. Quantas vezes que nós perdemos tendo em nossas mãos a prova da vitória, tendo em nossas mãos a prova que Deus é verdadeiro, mas não valorizamos e começamos a ouvir um e outro e perdemos a recompensa. Mas que nesta noite venhamos rever os nossos conceitos, venhamos rever, irmãos, a nossa maneira, as nossas atitudes, porque se o pastor ou se os pastores te disse que o Senhor vai te dar vitória, eles são homens que têm comunhão com Deus. Começa a glorificar. Pastor, mas o meu lar tem dificuldade, o esposo não está me entendendo, a esposa não está entendendo, o filho não está compreendendo. Mas os homens que o Senhor Deus colocou diante dessa obra, o que disse para nós? O que disse para você? Disse que eu vou ter vitória. Então comece a glorificar. Comece a glorificar. Foi Deus que usou ele. O que está faltando em nós, irmãos, é gratidão. Sermos grato e compreensível, porque a luta é grande, mas maior é o que está conosco. Quando Caleb se levantou diante da multidão, se opôs à notícia ou relatório que aqueles outros trouxeram, parecia que era loucura, porque era 10 contra 2, ou 2 contra 10. Mas uma coisa era, Deus era com os dois. Às vezes a multidão não fala a voz de Deus, mas um fala a voz de Deus, e a vitória é certa. A vitória é certa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é fiel. Vieram a multidão de 12, 10 voltaram atrás, 10 creu na promessa, 10 acreditou em Deus, e a vitória foi grande. E o que eu mais fico alegre é saber que o nome daqueles 2 continua sendo falado na Bíblia, mas dos 10 sumiu. Não deixa que o seu nome seja esquecido, não deixa que o seu nome fique perdido na história, não deixa que a sua família fique perdida na história, não deixa que o seu casamento fique perdido na história, não deixa que o seu ministério fique perdido na história, mas que ele seja reconhecido através da sua fé, através da sua atitude, através da sua liderança, através da sua oração, através da sua fidelidade, através da sua comunhão, através de quê? Do crer, de acreditar e aceitar a ordem de Deus. Porque, irmãos, problema, dificuldade, nunca vai faltar na nossa vida. O próprio Jesus nos ensinou a isto. Ele disse: no mundo vocês vão ter dificuldade, no mundo vai ter aflição, problema. Mas ele disse que tinha vencido o mundo, quer dizer, eu estou aqui em prova que eu já venci, e vocês também vão ter a vitória. Por que vamos ter a vitória? Porque, irmãos, ele disse que o poder está nas mãos dele. Todo o poder. Então é esse o nosso Senhor. Se os problemas na sua casa têm batido, mas se Deus falou que vai ter vitória, continua esperando no tempo certo. Não desista. Irmãos, quando eu cheguei em Pires do Rio, a notícia que eu recebi de Pires do Rio é o seguinte: não adianta, aqui não vai. Da maneira que você quer dirigir igreja, da maneira que você vai fazer, pastor, aqui não adianta, aqui não vai, porque aqui precisa ter um jeitinho, aqui precisa fazer alguns movimentos, aqui precisa fazer algumas coisas que nós não temos costume. Eu falei: irmãos, eu falei para um pastor, eu não preciso da igreja, eu preciso de Jesus. Eu não preciso da igreja, eu preciso de Jesus. Se porventura nesta cidade eles não quiserem aceitar Jesus, ou não quiserem concordar com a maneira que nós pregamos, eu volto para casa. Mas não precisou de eu voltar para casa. Eu tenho visto lá os frutos. Os embates têm sido grandes, as guerras têm sido grandes, os 10 têm me atacado, mas o maior, diz a Bíblia, é o que está conosco. Lá fora estão brigando os homens de braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Conosco está o Senhor, irmão, que promete e cumpre. Ele prometeu algo para você? Prometeu, pastor. Está demorando. A vitória de Israel também não foi fácil, irmãos. A promessa do Senhor Deus de tirar do Egito e levar para essa terra passou alguns anos. Era para chegar com poucos dias, era para chegar com um tempo curto. Mas às vezes o que está atrasando a nossa caminhada é o que atrasou a vitória desses homens aqui. É falta de ouvir e calar. É falta de ouvir e calar.
Porque a Bíblia diz que o trajetório que seria mais ou menos 40 dias ou menos, se tornou 40 anos, porque eles ouviram a voz de Deus, eles viram a ação de Deus, eles viram o mover de Deus, eles viram a providência de Deus. Poucos versículos atrás aqui eu estava olhando, quando eles pediam, irmãos, a obra de Deus é algo especial, o trabalho de Deus é algo especial, o que precisa é nós estarmos no lugar certo. Eu estava estudando hoje, meditando com respeito a Israel, quando eles clamaram que queria carne. É algo profundo aquilo lá. Da onde veio a carne para aquele povo? Da onde que veio a carne? A Bíblia diz que veio do mar. Será que codornilhos pode vir do mar, irmãos? Não era para vir peixe? Não. O que eu vejo? Quando Deus quer abençoar o povo dele, pode fechar qualquer tipo de porta. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Esse é o nosso Deus. Pode ser o maior gigante, pode ser grandes guerreiros, pode ser grande embate, mas o Senhor é o que dá a última palavra. E aqui foi o que aconteceu. Deus falou que estaria dando para Israel aquela terra. Deus disse que estaria abençoando eles, porque eles não tinham uma terra. O que precisava? Confiar em Deus, porque eles viram o Senhor dando maná, eles viram o Senhor dando carne, eles viram dando livramento, viram abrindo o mar. Mas quando chegou no momento simplesmente de acreditar, começaram a murmurar. Como é que nós estamos diante dos embates da nossa vida? Estamos dando glória a Deus ou estamos murmurando? Estamos adorando ou estamos falando mal? Irmãos, o conselho de Deus para nós esta noite é sermos como Josué e Calebe. Quando o Senhor Deus prometeu para Josué que estaria assumindo aquele grande povo, irmãos, eu tenho um aprendizado muito grande aqui. Era uma grande dificuldade. Um Moisés inteligente, um homem manso, um homem sábio, estava findando a sua trajetória e estava vindo Josué. O que Deus disse para Josué? Vai ser difícil. O Senhor disse para Josué, vai ser difícil, mas tenha coragem, tenha bom ânimo. Sabemos, irmãos, que o momento não está sendo fácil. Sabemos que o momento está sendo difícil. Estamos vendo muitas pessoas declinando a fé. Lá em Pires do Rio, depois dessa pandemia, eu fico observando, irmãos, tem alguns irmãos que nunca mais foram no culto, nunca mais teve força para ir à igreja, nunca mais teve condição de ir no culto para adorar a Deus. E às vezes muitos dos nossos têm se perdido. A luta é grande, o problema é sério, realmente é sério. Tem morrido muita gente, mas uma coisa é, se Ele prometeu estar conosco, Ele está, Ele cura. A avó da minha esposa com 97 anos, foi cometido com esta enfermidade e está lá glorificando a Deus com 97 anos. Sabe por quê? Só acontece num tempo de Deus. Ele está no controle, Ele está no controle. O que devemos fazer é glorificar o nome dEle, é exaltar o nome dEle, é ser como Josué e Calebe, não abrir boca para murmurar, mas abrir a boca para dizer, quem prometeu foi Deus, e Ele está conosco, e Ele vai nos dar vitória. O gigante sim eu reconheço, o gigante eu reconheço, os guerreiros eu reconheço, mas eu conheço também a voz que falou com Moisés. Eu também reconheço a voz que falou com Moisés. A voz que falou com Moisés disse para ele simplesmente falar com a rocha, e a rocha teve água, levantar a vara e o mar se abriu. Eu conheço esta voz. Irmãos, antes de ouvir qualquer outra voz, ouça a voz do vosso pastor, porque foi o Senhor que o escolheu para estar neste lugar. Ouve a voz de Moisés, ouça a voz de Moisés. Por que Josué e Calebe foi vitorioso e recebeu a herança? Sabe por quê? Que eu vejo Calebe, depois de alguns anos, ele dizendo, olha, eu estou pronto como eu tivesse na juventude. Sabe por quê? Ele tinha ouvido a voz de Deus através da boca de Moisés e viu que Deus tinha sido com eles. Então o conselho que eu tenho para mim, João Cruz, não é fácil, Pires do Rio. Irmãos, eu nunca vi uma cidade tão espírita daquele jeito. É uma região espírita, é uma região católica. As igrejas estão lotadas, mas eu creio que quem me enviou foi Deus. Não fui debaixo de uma rebelião, não fui debaixo de uma obediência, mas fui debaixo de uma ordem de Deus e da ordem dos pastores.
Se você está debaixo da ordem de Deus, e debaixo da ordem do vosso pastor, pode ter certeza, será como Josué e Caleb. Quando Josué abriu a boca, falou assim, quando Caleb disse, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Sabe por quê? Porque ele tinha a mesma visão de Jó. Eu creio no meu Redentor, e eu sei que ele vive, e por fim ele se levantará e me dará vitória. Estava no fundo do poço, não tinha mais família, não tinha mais bens, não tinha mais saúde, mas tinha a fé naquele que tudo pode. Continua crendo, acreditando, porque quem nos prometemos, ele é fiel, diz a Bíblia. Que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue abençoando nossos pastores. Eu sempre tenho orado por eles, porque, irmãos, eu já passei em outros campos, eu conheço como é que é o trabalho, e conheço o trabalho aqui de Caçu. Parabéns, pastores, parabéns, igreja, parabéns, ministério. Eu tenho visto Deus usando vocês, e às vezes vocês não estão vendo, mas almas têm chegado aos pés do Senhor Jesus. Almas têm rendido aos pés do Senhor Jesus. Almas têm saído do vício, das drogas, e têm aceitado o Salvador. E isso é muito especial. Às vezes você fala assim, mas eu estou dando esse dinheiro, estou ofertando, será que, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que pessoas têm sido escrito o nome no livro da vida. São famílias, irmãos, que estava destruído pelas drogas. Nós temos prova lá. Não desista de contribuir com a obra missionária. Se você não vê a recompensa aqui lá no céu, é muito melhor. Nós temos uma família lá que quando a gente conheceu, irmãos, viciado, não tinha nada em casa, não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira. No dia que usava, fazia algumas coisas e acabava. E o Senhor achou por bem de nos abençoar naquele lugar. Hoje tem carro novo. Hoje tem carro novo. Tem móveis. As drogas comia tudo. Hoje o Senhor tem suprido aquela família. As bênçãos têm acontecido naquele lugar. Não desista. Obra missionária, irmãos, às vezes parece que não tem resultado. Muitos deixaram de investir na obra missionária. Mas é uma ordem de Deus. É uma ordem do Senhor Jesus. O ID é verdadeiro. Às vezes você não vai, você não tem condição de ir, mas a sua oferta tem alcançado vidas, e o Senhor naquele dia vai te recompensar. Estou numa cidade de muita dificuldade. Muita gente nos pede cesta básica. São pessoas que vêm de outros estados. E algumas vezes eu liguei aqui na secretaria e falei com a nossa irmã, e ela nos ajudou, nos abençoou. Foi você, às vezes, que doou aquela cesta para alguém lá em Pires do Rio. Você não conhece, mas a eternidade vai revelar. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu era funcionário público, eu era funcionário de uma empresa, deixei tudo, mas lá eu tenho paz. Lá eu vejo pessoas que estavam, como vocês diziam, um casamento estava sendo destruído, e Deus nos usou mais alguém da igreja, e a família está lá glorificando a Deus. Não desista. Seja que nem Josué e Caleb, seja que nem Caleb. Se alguém chegar a ter, você fala, não adianta, não está tendo recompensa, você fala, nós vamos possuir a terra. Nós vamos sim resgatar essas vidas que estão se perdendo. Que Deus continue abençoando vocês. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre esta igreja, como está. Eu tenho visto, irmãos, às vezes vocês aqui dentro não vê o quanto Deus tem abençoado esta igreja nesse momento de crise. Os irmãos que contribuíram com a compra do terreno, nós não temos como recompensá-los. Nós lá não temos como recompensá-los, vocês.
Mas pensa na alegria dos irmãos lá. São muitos irmãos pobres que ganham um salário, às vezes não tem condição de ajudar, irmãos, mas pensa num povo alegre, a vontade que eles têm de participar de um culto aqui. Pastor, nós poderíamos ir lá na sede. Então isso é muito gratificante, irmãos. Você não viu, mas lá tem um povo nascendo, lá tem uma lavoura nascendo e está dando fruto. Que Deus continue abençoando, recompensando a Igreja Assembleia de Deus aqui em Caçu. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus em Caçu. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.